O que fazer quando os filhos crescem e o ninho esvazia? Muitas mulheres e também homens sentem dificuldade quando os filhos crescem e vão morar sozinhos. A psicologia chama de a síndrome do ninho vazio. Mesmo que estejamos felizes por eles andarem com suas próprias pernas, por se tornarem independentes, muitas vezes vem aquela sensação de solidão, de vazio. E isso afeta principalmente as mulheres, porque afinal de contas, antes nós éramos úteis aos nossos filhos a maior parte do tempo em que a gente se dedicava a eles e ao nosso trabalho também. E agora, muitas vezes o ninho fica vazio. Quando isso ocorre, quando os pais estão juntos, o casal pode enfrentar alguma crise, pois há muito tempo que eles não ficavam sozinhos. E eles precisam readaptar a nova rotina que antes parte do seu tempo, ou grande parte, era ocupada pelos filhos. A síndrome do ninho vazio parece afetar mais as mulheres que criam seus filhos sozinhos e elas sentem mais quando os filhos batem as asas. Mas essa mudança de fase é natural. Mas como que nós podemos enfrentar essa fase com tranquilidade e sem que a gente entre em crise ou em depressão? Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Como enfrentar essa nova fase, não é mesmo? Conforme nós vemos na Bíblia, em Gênesis 2, 24, o homem deixará seu pai e sua mãe. E da mesma forma, as mulheres deixarão seu pai e sua mãe para construírem a sua vida, para construírem a sua família, para fazerem a sua caminhada. E muitas vezes, essa fase do ninho vazio, ela coincide com o climatério das mulheres, que é o período de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva para a pós-menopausa. E as mulheres precisam ficar atentas para que não entrem em depressão nessa fase. Conforme nós encontramos em Mateus 26, 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, qualquer uma de nós corre o risco de entrar em ansiedade, em depressão, quando os filhos vão embora, quando a gente fica sozinha em casa novamente. Segundo estudo publicado na revista da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, a depressão afeta até 70% das mulheres na transição para a menopausa, dos 40 aos 65 anos de idade. Muitos fatores estão associados ao estresse, à ansiedade e à depressão na maturidade. Nós temos questões orgânicas, questões de hábitos, qualidade de vida, mas também a falta de um significado, a falta de um propósito, de nos sentirmos úteis e produtivas é um grande fator que pode levar à depressão. Nessa fase, algumas mulheres questionam, algumas não tiveram filhos e questionam porque não tiveram filhos, porque assim esse vazio podia ser minimizado. No entanto, as mulheres que têm filhos também podem sentir esse mesmo vazio, que é quando os filhos crescem e vão embora. Na Bíblia, nós temos muitos exemplos de mulheres que sofreram quando o ninho esvaziou, quando seus filhos foram embora. Um exemplo é Joquebede, que foi a mãe de Moisés, e Maria, mãe de Jesus, onde os filhos tiveram que sair para fazer o seu trabalho, para realizar as suas missões. Na Bíblia, no livro de Ruth, nós lemos que Noemi, uma mulher madura, ela perdeu o marido, perdeu os filhos e ficou sozinha. Ela entrou em depressão e ela queria se isolar. E ela se sentia abandonada por Deus. Ela tinha 2 noras e ela aconselhou que as noras voltassem para a casa dos seus pais e se casassem novamente. Noemi disse às 2 noras: voltem para as suas casas, que o Senhor seja leal com vocês, como foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês que encontre segurança no lar do outro marido.
Então deu-lhes um beijo de despedida e elas começaram a chorar. No entanto, dessas duas noras, a Ruth decidiu ficar com Noemi. Afinal de contas, Noemi estava depressiva e ela não queria abandonar essa sua amiga, essa sua sogra que tanto ela amava. Então a Ruth permaneceu com Noemi e as duas foram até Belém. E quando elas chegaram lá, o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será? Quem é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Ou seja, ela se sentia abandonada por Deus, porque o ninho dela havia esvaziado e ela entrou em depressão. Mas o que fez com que ela saísse da depressão? O carinho e o companheirismo de Ruth, que ajudou ela a enfrentar, a superar essa fase difícil. E Deus levantou e devolveu o sorriso para Noemi, que voltou a se tornar uma mulher feliz, uma mulher contente com a vida que tinha, mesmo tendo passado por tantas tribulações. Por isso, quanto mais a idade avança, mais nós precisamos participar, estar com outras pessoas, em grupos de apoio, em grupos de referência, para que a gente não se sinta só. A gente precisa fazer novas amizades e cultivar as antigas. Podemos transformar essa fase preenchendo o tempo, fazendo coisas que nós gostamos, aprendendo algo novo, retornando alguns sonhos e projetos que haviam sido abandonados e que ficaram para trás. As mulheres que estiverem sozinhas também podem se dar ao direito de voltarem a namorar, encontrar um novo esposo, se essa for a sua vontade. As casadas na fase do ninho vazio poderão ter mais tempo para ficar com seus esposos, para passear, para viajar, aproveitar e curtir o tempo junto. Também é importante que nós, nessa fase, nos dediquemos a um projeto, resgatemos os nossos sonhos, algo que gostávamos de fazer e que deixamos de fazer porque não tínhamos tempo. É o momento de resgatarmos os nossos sonhos. Nós podemos redescobrir talentos e habilidades. Você pode ensinar algo que você sabe, palestrar, você pode compartilhar os seus aprendizados, fazer trabalhos manuais, se dedicar a algo que você gosta, saiba fazer e possa compartilhar. Ou então você pode se dedicar a atividades voluntárias. Tantas coisas a fazer ainda, mas o mais importante que tudo isso é que a gente retome, reforce o nosso relacionamento com Deus, que muitas vezes a gente acaba deixando em segundo plano, e ele deve ser a nossa prioridade número 1, para que nós possamos enfrentar essa fase nova e entrar para uma fase com muita alegria, com novos projetos e novas coisas que a gente pode estar fazendo. Afinal, Jesus nos ensinou em Mateus 22: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame ao próximo como a si mesmo. Como que nós vamos amar o próximo? Como a nós mesmos, se nós não nos amarmos. Por isso, este é um momento de reflexão, em que você pode resgatar várias coisas que ficaram para trás, voltar a se amar, voltar a sonhar, para que você possa enfrentar esse período com muito mais alegria e para que você não entre em depressão. Isso depende de você, é uma decisão que você pode tomar a partir de agora. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.